Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Convidamos neste momento o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, queridos ouvintes, espectadores, estamos aqui novamente, em nome de Jesus, a fim de estudarmos um pouquinho mais os seus ensinamentos, adentrarmos um pouquinho mais no espírito do seu amor e da sua misericórdia. O nosso Deus, conhecido como nós chamamos Jesus, está sempre à nossa disposição. Então que hoje, neste momento, possamos mergulhar neste amor, deitar no seu colo espiritual e usufruir da sua bondade, da sua imensa misericórdia. Que o programa seja repleto de energias positivas e que nós saibamos aproveitar, porque Jesus está sempre conosco. Que seja uma ótima reflexão. Que assim seja. Reflexão de hoje, a pergunta de Paulo em Atos, capítulo 22, versículo 10. Que farei? Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante, aliás, para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. O que o irmão Dilson encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Pois então, Antônio, Jussi, amados ouvintes, a expressão é forte, Antônio. É forte porque essa pergunta, que farei? Ele pergunta para o mestre, né? O que ele tem que fazer, né? E vocês sabem que essa pergunta foi feita quando Paulo ele estava na estrada de Damasco. Pois bem, em Atos aqui 22:10 está aquele momento que Paulo estava preso em Jerusalém no templo. E aí ele, discorrendo sobre a sua defesa aos presentes, ele discorre sobre a sua vida, que ele era judeu,
que ele seguia Deus como vocês aí todos seguem. Mas eu estava na estrada de Damasco e uma luz muito forte me cegou. Ele contava os presentes. Eu caí e todos que estavam ali perceberam a luz, ele contou. Mas somente eu ouvi: Saulo, Saulo, por que me persegues, Saulo? E aí Saulo percebe, todos sabem, né, a grandeza de Jesus e tudo mais. E aí é ali que Saulo, percebendo Jesus, ele diz: que farei? O que eu devo fazer? Aí ele mais adiante, aí ele segue, né? E então com Ananias então cura aquela cegueira dele e tal. Enfim, Paulo então, ele descreve os trabalhadores do Senhor, no meu ponto de vista. Lá no capítulo 20, né? Os trabalhadores da última hora. Pela qual Jesus então mostra a Paulo e todos os seus discípulos, apóstolos que permaneceram, que seguir os seus ensinamentos determina muito sofrimento, determina muita renúncia às coisas do ego. Nós temos que nos libertar de muitas, do nosso orgulho. E é lá no capítulo 20, então no item 5, os trabalhadores do Senhor, essa parte ali, dessa psicografia que Allan Kardec utiliza, né, para nos trazer esse conhecimento, tem um trecho que diz: venham a mim vocês que são bons servidores, que souberam calar seus melindres e discórdias para não deixar a obra prejudicada. Para mim, este é o ensinamento. Irmão Jussi. Bah, Antônio. Olha, sabe que a gente fica escutando o Dilson aqui e lembrando que eu nasci cristão, Antônio. Eu fui virar espírita depois de um homem maduro. Tá, mas qual é a diferença do espírita e do cristão? Nenhuma. Então tá. Mas então a diferença é que existe, Antônio, está no texto do Emmanuel. Sim. Tu entende? Sim. Então, assim, Perfeito. Nós já tivemos a nossa estrada de Damasco, Antônio. Sim, sem dúvida. Tu entende? A nós nossa já história tivemos. de Saulo, né? E aí, o que acontece, O Emmanuel nos dá um xingão aqui, na realidade, né? Sim. Ele nos puxa a orelha, porque, puxa vida, eu fico pensando assim, nesses meus 15, 18 anos de espírita, que eu tive a oportunidade de ver a luz com mais clareza, né? Não a minha, a dos outros, né? Mas isso já serve de lição, né? Nossa Senhora, Antônio, como a gente ocupa aquilo que nós recebemos como uma dádiva em benefício próprio. Sim. Né? Uhum. Quando, na realidade, a estrada de Damasco nos convocou para o sacrifício pessoal, Antônio. Ser cristão é isso que o Emmanuel falou aqui e a história do Paulo que o Dilson contou. E aí, nós estando há poucos anos de uma modificação vibratória do planeta, este programa arrepia. Arrepia. Quero saber a tua palavra. Sabe o que eu estava pensando enquanto vocês falavam, Jesus falava ali? Saulo, Saulo, por que me persegues? O Saulo mudou tanto, mas mudou tanto, que ele mudou até o nome dele. Isso aí. Pois é. Não, e é exatamente isso que nós deveríamos ter feito, Antônio. E nós já fizemos?
Pois isso que eu queria, exatamente aí, Foi. em dizendo essa frase que eu disse aqui agora, eu digo tudo o que eu penso. Eu estou dizendo tudo o que eu penso. Será que eu mudei realmente? Será que eu estou mudado? Ou estou mudando? Eu estando no caminho já é uma grande coisa. Será que eu estou mudando o meu próprio... Não preciso mudar o meu nome. Já tem uma marca aqui nesta existência. Eu preciso mudar as minhas atitudes, as minhas ações, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo. Eu preciso ter cuidado com tudo isso. E essa é a grande mudança. Saulo mudou para Paulo, para dizer assim, não sou mais aquele que perseguia, que matava os cristãos, que fazia, acontecia. Que deixou o primeiro mártir, digamos assim, que foi Estevão, né? Deixou lá, morto lá, e Estevão perdoando ele depois, né? Que exemplo de Estevão também. A gente fala pouco em Estevão, né? Mas Estevão acabou virando guia espiritual dele. Pois é, imagina que espírito é Estevão. Sim, eu aqui ouvindo vocês, nós temos dificuldade, eu acredito, de interpretar os ensinamentos de Jesus. E a partir de então, a gente, desejando uma felicidade instantânea e imediata, a gente faz aquela, geralmente assim eu estou fazendo uma leitura do Gilson, né? Que não trocou o nome. Então, fazia uma leitura em meu benefício. Assim. A partir do momento que o Espiritismo, que eu conheço a doutrina espírita, eu conheço um ensinamento vindo de espíritos que não necessitam mais os pendores da carne, não precisam reencarnar. E que eles têm uma liberdade, uma facilidade também de nos trazer o conhecimento do sentido real da expressão de Jesus. E aí eu percebi um certo momento que eu era um caco, né? E a partir de então, como uma casca, como escamas, há uma sacudida dentro de nós outros, pela qual a gente se percebe seguidores de Deus, mas dentro de um ponto de vista muito equivocado, muito diferente da realidade. Aquela vez, lá atrás, alguns anos eu lembro dessa frase, tu recebeste a luz que Saulo recebeu na estrada de Damasco, quando tu, em lágrimas, dizia, isso é uma coisa inesquecível, eu fui um caco. Isso eu achei sensacional. Quer dizer, ele recebeu a luz, aquela luz de Jesus, e ficou cego no momento, mas logo depois já recobrou a consciência e a visão. Para que o nosso ouvinte, o nosso espectador, não fique cristalizado na tristeza de descobrir que ainda não teve a sua estrada de Damasco, nós vamos simplificar um pouco, porque o programa não é para deixar ninguém triste, é para motivar a alegria, a felicidade, a retidão, o comportamento positivo. Então, caro amigo, caro ouvinte, caro espectador, se você está se esforçando para ser caridoso, para fazer o bem, para se modificar, se você está se esforçando para ser uma criatura agradável ao seu semelhante e se preservando como ser, você nem notou, mas você já teve a sua estrada de Damasco. Porque nós estamos num planeta de expiação e provas, né, Antônio? O exemplo de Paulo é o extremo, e nós estamos falando de um homem extraordinário, de um espírito de luz, né? Que estava na condição de Saulo, mas que Jesus sabia quem estava ali na sua estrutura espiritual, né? Nós somos muito menores do que isso, mas não por ser menor nós vamos nos entregar nessa luta, né, Gilson?
Com certeza. Está no Evangelho. O Espírito Verdade trouxe para Kardec esse texto. Felizes serão aqueles, e são, que trabalham no campo do Senhor com desinteresse. Felizes aqueles movidos pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão aqueles, que disserem a seus irmãos: vamos trabalhar juntos, vamos unir nossos esforços para que o Senhor encontre a obra terminada ao chegar. Caridade, aqui, movidos pela caridade, estava conversando com um irmão nosso, recém ali na frente, nós estávamos falando sobre a caridade. Caridade não é somente estender uma ajuda material. Caridade é estar desinteressado, com um sentimento livre, descoberto de desconfiança naquele instante. Caridade é cumprir as leis. Caridade é buscar fazer não só o bem, mas dar bons exemplos. Caridade, ela tem dois lados, o material, o moral. Caridade é uma expressão muito ampla, que para sermos bons aos olhos de Deus, nós temos necessidade de refletirmos muito, porque nós, aqui do nosso lado material, por vezes, a gente confunde caridade apenas com o dar. Caridade é amar. Tem uma diferença, Dilson, que é fundamental, é um divisor de águas. Naquilo que se faz, consoante a lei maior do amor, e aquilo que se faz com interesse. Então, tudo que nós fizer desinteressadamente pode ser caridade, Antônio. Se nós não tiver sentimento de ganhar vantagem com o que nós estamos fazendo, beleza. É uma forma de praticar caridade. E aí ela é ilimitada. Quando o sentimento é o que eu vou ganhar com isso, não é mais caridade. O orgulho está agindo. Não é mais. Então eu estou barganhando. E com Deus a gente não barganha. Fazendo uma troca. Isto. Me chama a atenção também, vocês falavam há pouco aqui, no Evangelho de Jesus, no nosso Evangelho, que está dentro do coração de cada um de nós, no fundo, está nas leis divinas, que daqui a 1000 anos, nós vamos estudar as parábolas de Jesus, e nós vamos aprender coisas novas. As parábolas de Jesus que veio nos ensinar exatamente o amor. Porque diz no primeiro parágrafo da reflexão de hoje: milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Então, tu estuda, tu faz um Evangelho diariamente, fica lá em casa, mas eu já rezei, já fiz o Pai Nosso, já fiz Ave Maria, já fiz não sei o que mais, e eu não preciso fazer mais nada. Agora vamos ver o que Deus vai me dar. Exatamente. Eu estou fazendo a minha obrigação. Eu vou na missa, eu vou no culto, eu vou na... Nesse sentido, Antônio, Jussi, irmãos, muitos também não se entregam ao auxílio ao próximo, porque por que eu vou estar me envolvendo com isso? Tem quem faça, né? E mais ainda, as coisas de Deus, muitas vezes, quando nós começamos a trabalhar, a laborar na estrada do Cristo, as dificuldades começam a surgir nas nossas vidas. Os enfrentamentos começam a surgir. E nós não temos... Muitas vezes o indivíduo ali, ele demonstra a sua fragilidade e acaba desistindo.
E enquanto Paulo nos dá o exemplo, né, de que ele foi preso várias vezes, ele enfrentou muita dificuldade dentro daqueles que eram pares dele, antes de conhecer a estrada de Damasco. E ele não fraquejou. Esse é o exemplo da luta que nós devemos ter para permanecer na estrada, na exemplificação do Cristo, para que nossas encarnações tenham valido a pena. Porque senão, no último parágrafo, aproveitando o teu que está aberto, nós vamos estar aqui, que estava escrito, né? Nós estaremos estagnados espiritualmente. Nós só não manteremos uma estagnação espiritual se nós formos para esse enfrentamento que difere das coisas rotineiras, costumeiras da atualidade. E olhem a gravidade do que o Dilson acabou de falar. Porque é muito, mas muito corriqueiro da nossa forma de ver a vida, de que outro estará apto a fazer. Deixa que o Antônio faz. Deixa que o fulano faz. Ah, isso é da habilidade do ciclano. Paulo perguntou para Jesus: o que farei? O que farei? O que Vai farei? e trabalha. Então, o trabalho é necessário para dignificar as nossas vidas. Ele é requisito de evolução espiritual. A estagnação nos faz sofrer e a gente não percebe, Antônio. Sem falar das críticas, né? Seguir Jesus não é fácil. Então vamos de novo fazer aquela pergunta para todos os nossos ouvintes, assim, para todos nós. Se eu estiver diante de um dilema, um grave dilema, né? Todo dia tem um dilema na nossa vida, né? Todo dia, em cima dessa lição de hoje. O que eu faço? Eu fico lá me perguntando, vou para esse lado, vou para cá, vou para lá, que estrada eu pego? A grande pergunta que nós temos que fazer nesta hora, em cima disso aqui, o que Jesus faria? Nunca vai errar. Nunca vai errar. Respira com calma, procura sentir o coração e vai ouvir a resposta. Meu irmão, pode fazer o encerramento. Já você foi. Eu queria mais Graças 30 a Deus. segundos. Então, gente, todos nós por aqui, criando uma ambientação, na verdade, dando continuidade a esta vibração. Vocês aí, onde quer que se encontrem, procurem sentir a presença de um espírito amigo. Se quiserem, puderem fechar os olhos, fechem. Procurem ouvir o que está próximo. Seja um ruído, seja um canto, tudo é divino, até o barulho de uma britadeira. Mas temos que procurar neste momento sentir a presença de um amigo e benfeitor junto de nós. Este amigo, ele está junto de nós a comando de Jesus. Ele está sob a tutela do Cristo. Daí nós podemos buscar sentir Jesus, pensando nele, esquecendo de tudo e de todos. Experimentem, sem pressa, sem ansiedade, procuremos sentir. Nosso coração já bate mais calmo, porque estamos navegando noutra vibração, noutra psicosfera, comungando com os bons espíritos e recebendo. Então recebam cada um de vós, onde quer que se encontrem,
do alto dos céus estes fluidos através do nosso amigo e benfeitor. Confiem, se entreguem com uma fé forte, uma fé convicta que não vacila, e peçam a Deus o que necessitam, para que as vossas almas possam ficar mais tranquilas, serenas, confiantes e cheias de esperança, porque Deus é amor, soberanamente amor. Obrigado a todos, que assim seja.